Irmãos, peço que você abra sua Bíblia no livro de Atos 2, versículo 37. Quem encontrou diz amém? Amém. Vamos ler. Diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, mais uma vez queremos te agradecer, ó Deus, pela tua santa palavra, Senhor. Te agradecer por esse momento que o Senhor preparou para cada um de nós, Senhor, para aprendermos um pouquinho mais, Senhor, Pai querido, para sermos ministrados, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Deus, obrigado por termos chegado aqui em paz e segurança, Senhor. Pai, em meio, Senhor, aos atrasos que tivemos, Senhor, mas o Senhor permaneceu conosco, nos guiando até este lugar, Senhor. Obrigado por cada irmão que está aqui. Deus, que o Senhor venha falar profundamente aos nossos corações. Pai querido, que o Senhor venha me usar nesta noite para a Tua honra e Tua glória, Senhor. Repreende todo empecilho, toda barreira, Pai, toda distração caia por terra nessa noite e que possamos ouvir e entender a Tua palavra, Senhor, e sair daqui regozijantes em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, o capítulo 2 de Atos, ele contém ali relatos do início da igreja do Senhor, né, a chamada igreja primitiva, e acontecimentos que marcaram, né, esse início, né, essa época. Dentre esses acontecimentos, né, no capítulo 2 você vai ver aí talvez um dos acontecimentos mais marcantes da igreja, que foi o derramar do Espírito Santo, né, o dom de língua sendo repartido ali pelos irmãos. Você vai ver ali também o discurso de Pedro, né, quando aqueles homens que viram o dom de línguas acreditaram que estavam ali embriagados, mas Pedro ali esclarece nesse discurso, né, no final desse discurso 3.000 pessoas foram batizadas, né, os primeiros convertidos da igreja do Senhor. Vimos aqui, irmãos, em Atos 2, o agir tremendo e fascinante do Espírito Santo de Deus. Não é verdade? E onde existe, irmão, o agir, o derramar do Espírito Santo de Deus, almas são alcançadas no reino de Deus. O reino de Deus, ele avança contra as hostes malignas. E assim foi. Onde ocorre um avivamento, existe também um despertamento. Eu queria trazer como título dessa mensagem o finalzinho do versículo 40, que diz: salvai-vos dessa geração perversa. Amém? Amém? Houve ali então um despertamento, mas antes de ocorrer o despertamento, houve um avivamento. Toda vez que houver um avivamento na igreja do Senhor, toda vez que houver um avivamento em alguma região, existirá também um despertamento, existirá também um chamado para que possamos nos render, estar na presença do Senhor. Amém? Amém. Pedro então ali exortou aquele povo acerca da necessidade de arrependimento e da necessidade urgente de salvação diante daquela geração que foi chamada por ele de geração perversa ou geração pervertida. Geração perversa ou pervertida tem a ver com uma geração que foi deformada, uma geração má, uma geração rebelde. E se você perceber bem, realmente a geração, a humanidade, ela foi deformada, porque nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, mas o pecado, ele vem e deforma aquilo que Deus criou.
Por isso, hoje nós vemos uma geração corrompida. E esse era o cenário daquela geração que Pedro estava se referindo. 3 coisas marcavam aquela geração pervertida. Primeira coisa, era uma geração que era inclinada para o pecado e o mal. Em Mateus 3, versículo 7, João Batista, na sua pregação no deserto, ele vai chamar aquela geração de raça de víboras. E ele vai dizer: quem vos induziu a fugir da ira futura? Ele vai dizer: vocês se apoiam em dizer que são descendência de Abraão, mas vocês não produzem frutos do Espírito. É a mesma coisa que nós dizermos assim: somos crentes, somos filhos de Deus, mas não agirmos como tal. Era o que acontecia com aquela geração. Era uma geração inclinada para o pecado. Era uma geração que de fato precisava de arrependimento. Também era uma geração onde existiam injustiças, e quando não existia injustiça, existia a falsa justiça. A palavra do Senhor diz que o próprio Jesus, ele denunciou a falsa justiça, quando as pessoas faziam as coisas para serem glorificadas pelos homens. O terceiro ponto dessa geração, a terceira característica é que era uma geração incrédula e que resistia à verdade que lhe era pregada. O próprio Jesus também disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Ele disse isso após os seus discípulos não terem conseguido expulsar o demônio de um menino, porque de fato não tinham fé suficiente para isso. E também o povo, irmãos, não recebiam os milagres do Senhor com a fé que deveria ser recebida, e nem os ensinamentos, pelo contrário, eles eram rebeldes e indiferentes. Eram rebeldes e indiferentes àquilo que Jesus falava para eles. Tanto que foram capazes de crucificar Jesus, mesmo Jesus tendo feito tantos milagres naquela geração. Essa era a geração que Pedro pregou: salvai-vos dessa geração perversa. Irmãos, e de fato, se nós olharmos para a palavra de Deus, desde o início, veremos que foi assim. Todas as gerações poderiam ser chamadas de geração perversa, poderiam ser chamadas de geração corrompida após o pecado. Se olharmos a geração de Noé, por exemplo, Deus ele vai querer destruir a terra com dilúvio, porque a violência daquela geração era tamanha, o pecado daquela geração era tão grande que Deus disse para Noé: Noé, construa uma arca, porque eu vou mandar um dilúvio, porque eu me arrependi de ter feito o homem. Então aquela geração de Noé era uma geração perversa, corrompida, marcada pela violência. Se olharmos um pouquinho adiante, no tempo de Abraão e Ló, quem lembra dessa história? Interessante, né? O gado dos dois estava crescendo muito, muitos animais, o campo já não comportava tantos animais. Os pastores de Abraão e de Ló começaram a brigar entre si, então precisaram se separar. E quando foram ali escolher quem ia para um lado e quem ia para o outro, Ló olha para as campinas de Moabe e diz: olha, essa campina está muito bonita, tudo verdinho, natureza, eu vou para esse lado. Não sabia Ló que depois das campinas vinha a cidade de Sodoma e Gomorra, as cidades mais pecaminosas que existia naquela época. Uma geração perversa, uma geração que de fato era marcada pela imoralidade e pela homossexualidade. Tanto que quando Abraão ora ao Senhor, pedindo para o Senhor socorrer a Ló e livrar Ló, o Senhor envia ali 2 anjos. Os anjos chegam na casa de Ló e quando eles estão ali dentro, depois de cearem com Ló, a casa é simplesmente sitiada, ou seja, as pessoas daquela cidade pararam na frente daquela casa, ao redor daquela casa, e começaram a bater na porta e dizer: Ló, chama esses 2 anjos para fora, porque nós queremos abusar deles. Tamanho era o pecado, a imoralidade daquele povo. E se não fosse o Senhor, Ló teria morrido junto com a cidade de Sodoma e Gomorra. Era também uma geração corrompida. Se olharmos também um pouquinho mais adiante,
no tempo de Moisés, irmãos, do tempo de Moisés até a queda de Jerusalém, depois do reinado de Josias, veremos que foi marcado por gerações que se afastaram do Senhor. Por exemplo, se olharmos em Êxodo 32, Moisés ele está subindo ao monte para trazer as tábuas dos 10 mandamentos. Só que ele está ali um bom tempo e o povo começa a dizer, olha, Moisés não vai voltar, e começaram a pressionar Arão e dizer, Arão, vamos criar aqui um bezerro e adorar a esse bezerro e dizer que ele nos tirou da terra do Egito. E assim Arão fez. Pegou todas as peças preciosas, o ouro, do povo, criou aquele bezerro de ouro e o povo ali se prostrou diante daquele bezerro e disse, foi esse Deus que nos tirou da terra do Egito. Aquela geração, então, era marcada pela idolatria. Se olharmos mais à frente, em Deuteronômio 32, dos versos 16 ao verso 18, Moisés ele é usado por Deus para firmar uma aliança com o povo. Eu queria trazer esse contexto aqui, em Deuteronômio, capítulo de número 32, versículo de número 16 ao 18. Perdão, Deuteronômio capítulo 30, versículo 16 ao 18. Quem quiser abrir, fique à vontade, amém? Diz assim, se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro certamente que perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Então o Senhor ele fez uma aliança com aquele povo e disse, se vocês se prostrarem diante dos deuses, vocês vão perecer. E era algo assim, surreal, gente. O povo não podia ver uma estátua que queria se prostrar, entregar os seus filhos, esqueciam-se de tudo aquilo que Deus tinha feito por eles. E foi assim também no tempo de Samuel. Em 1 Samuel, capítulo 7, verso 3, Samuel vai dizer, se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Porque toda vez que o povo deixava Deus, Deus permitia que uma nação vizinha, uma nação inimiga, adentrasse Israel e pelejasse contra Israel e até vencesse Israel. E assim foi, irmãos, no tempo dos reis. Vimos aí em 2 Reis 21 e 22, vai falar do reinado de Manassés e Josias. Manassés, por sua vez, foi um homem que fez o povo pecar, como diz a palavra do Senhor. Levou para dentro do templo do Senhor os deuses estranhos. E fez todo tipo de coisa ruim ali em Judá. Mas a palavra do Senhor diz que quando Manassés morreu, Josias, que tinha apenas 8 anos de idade, reinou em seu lugar. E Josias, a palavra diz que ele reparou o templo do Senhor. A palavra diz que ele tirou todos os deuses estranhos do templo do Senhor. Ele até restaurou a adoração ao Senhor, que há muito tempo não existia. Mas foi só Josias morrer, irmão, que aí quando levantou outro rei, fez o que era mal perante o Senhor. E assim foi aquela geração corrompida, mesmo sendo a nação chamada pelo nome do Senhor, era marcada pela idolatria, era marcada pelo esquecimento do Senhor. Se olharmos mais para frente, se lermos os profetas, de Isaías até os profetas menores, vamos ver que além da idolatria, porque eles viveram nesse mesmo período dos reis, veremos também que existia ali a rebeldia e a resistência à verdade, como eu falei na introdução dessa mensagem. No livro de Isaías,
Isaías já começa esse livro no capítulo 1 denunciando essa pecaminosidade da geração. Se olharmos então mais à frente, Jeremias, ele exorta o povo a se converter ao Senhor. Em Jeremias, o capítulo 3, versículo 14, ele vai dizer: convertei-vos ao Senhor, deixai os deuses estranhos. Se olharmos Ezequiel, irmão, no início de Ezequiel, Deus vai lembrar ali na vocação de Ezequiel a rebeldia do povo. Ezequiel, capítulo de número 2, vai dizer assim, então entrou em mim, versículo 2, o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouviu o que me falava. Ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Ele e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente o dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. E ele vai dizer: quer deixe de ouvir, quer ouçam. Você não vai deixar de falar, porque eles são casa rebelde. E eram rebeldes, eram obstinados de coração. Apesar de existirem profetas que falavam em nome do Senhor, eles não ouviam. Eles não queriam se voltar para o Senhor, por isso o Senhor permitiu que ficasse o povo cativo 70 anos ali na Babilônia. E se olharmos mais à frente, profetas menores como Oséias, Amós, Miqueias também denunciaram a corrupção moral de Jerusalém e Judá. Irmãos, uma pergunta para vocês: qual a diferença dessas gerações que nós acabamos de citar para a geração de hoje? Existe alguma diferença? Eu não vi diferença. Na verdade, eu acho que a nossa geração é bem pior. Porque enquanto aquelas gerações eram marcadas por um pecado específico ou algo que marcava elas de forma negativa, como na de Noé, fala sobre violência, falando ali em Sodoma e Gomorra era imoralidade, né, e assim por diante. A nossa geração tem tudo isso junto. Olha só que coisa. A nossa geração, ela é violenta, ela é imoral, a nossa geração, ela é idólatra, ela se esqueceu de Deus. A nossa geração, ela vive praticando injustiças e ela é rebelde, é obstinada, é resistente à verdade. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias as pessoas pareciam que ia ter comichões no ouvido, elas iam amontoar deuses para si mesmo, doutores para si mesmo. O relativismo está aí, onde cada um tem a sua opinião e a sua opinião é a sua e não existe uma verdade absoluta. É o que tentam pregar para nós. Irmãos, em 2 Timóteo 3, Timóteo previu os tempos que nós estamos vivendo hoje. Os tempos que antecederiam a vinda do Senhor. Estarei lendo aqui 2 Timóteo, capítulo número 3, que diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. No versículo 7 diz que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Você já percebeu, irmão, que a informação está aí? As pessoas estão aprendendo, existe curso de tudo, não é verdade? Mas conhecer a verdade mesmo, a verdade que liberta, as pessoas não estão conhecendo. Porque se estivesse conhecendo, a nossa geração estaria em outro patamar. Nós estaríamos pregando e falando mais do amor do Senhor, estaríamos vivenciando mais aquilo que Jesus pregou. As nossas atitudes seriam atitudes parecidas com aquilo que Jesus nos ensinou. No versículo 8 diz: e de modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompido na mente, réprobos quanto à fé. Qual a diferença, irmãos?
Não existe diferença. Cometemos os mesmos erros. Vimos aí, há pouco tempo, um homem que desferiu 61 socos numa mulher que praticamente indefesa. O cara parecia um brutamontes, a mulher, baixinha. Foi horrendo ver aquela cena. E isso é só uma coisa. Vimos a corrupção no nosso país, algo praticamente comum, ela está em todas as esferas, não está apenas na esfera governamental. A corrupção está quando a gente deixa de fazer o que é certo, porque ninguém está vendo, não é verdade? Vimos aí tantas outras coisas, né? A imoralidade. Agora parece que tem um reality aí naquela emissora que a gente evita, um reality que é totalmente imoral e que com certeza jovens, crianças vão estar assistindo, porque as famílias estão sem conhecimento, estão de olhos fechados, porque a palavra do Senhor ela diz que o mundo ele está cego pela incredulidade. E tantas outras coisas que têm marcado, irmãos, a nossa geração, as guerras, né? Tantas outras coisas. E diante disso, irmãos, nós temos que olhar para Cristo. Não é verdade? Amém. Temos que olhar para aquele que de fato vai nos trazer salvação. Amém? Aleluia. Irmãos, tudo isso acontece ao mesmo tempo na nossa geração, porque o mundo jaz no maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19 diz: o mundo jaz no maligno, não quer dizer que o mundo está sob a influência de Satanás, sob a influência de seus demônios. Não é verdade? Se olharmos lá em 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17, fala: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há, porque se nós amamos o mundo, o amor do Pai não está dentro de nós. Tudo aquilo que existe no mundo passa, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecem para sempre. Amém. Não devemos nos amar ao mundo, amar aquilo que está no mundo. Em Romanos 12, 2 diz que nós não devemos nos alinhar com o mundo. Não nos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E quantas vezes, irmãos, a igreja está se alinhando com o mundo? Quantas vezes o mundo tem entrado às portas da igreja? O mundo jaz no maligno, mas a palavra do Senhor ela diz que o Senhor ele nos tirou desse mundo. Amém? Ele nos chamou, ele nos escolheu desse mundo para sermos testemunhas dele nesse lugar. Aleluia. E se nós voltarmos ao texto base dessa pregação, salvai-vos dessa geração perversa. Salvem-se, escape, salve a sua alma. A palavra do Senhor em Hebreus 2:3 vai ter uma pergunta bem interessante. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como escaparemos se não olharmos para Jesus? Como iremos ser salvos, irmãos, se não olharmos para aquele que morreu na cruz do Calvário para nos trazer a salvação? Jesus é a nossa esperança de salvação. Nesse mundo nós não temos mais esperança, mas Jesus é a minha, a sua esperança, irmãos. É Ele que perdoa os nossos pecados, é Ele que nos liberta, é Ele que nos garante a vida eterna. Aleluia. Em 1 João capítulo 4, verso 14, diz que Deus enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aleluia. Em Atos 4:12, logo após esse texto base que nós lemos, diz que em nenhum outro há salvação. Aleluia, glória a Deus. Ninguém pode ir ao Pai senão por Jesus. Amém, irmãos? E como Ele pode nos garantir a salvação? Como Ele nos garantiu? Foi na cruz que Ele nos garantiu, no sacrifício que Ele verteu. O seu sangue vertido na cruz do Calvário foi o que nos trouxe o perdão dos nossos pecados. A palavra do Senhor diz que bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, não é verdade? E para completar a ressurreição, foi o golpe final em Satanás. Porque na ressurreição, Jesus tomou a chave da morte e do inferno para nos dar vida e para nos dar o céu. Amém? Amém? Glória a Deus. Se você morrer com Ele, irmãos, tenha certeza que você também vai ressuscitar juntamente com Ele.
Porque a ressurreição, ela é o que nos garante. Imagine, irmão, se não houvesse a ressurreição. Imagine se Jesus não tivesse ressuscitado. Jesus seria comparado a todos os outros líderes de religião por aí, que estão com o seu corpo ainda no sepulcro, ou que o seu corpo já se decompôs, na verdade. Mas a palavra do Senhor diz que quando aquelas mulheres, ao terceiro dia, foram ao sepulcro ungir o corpo de Jesus, um anjo apareceu e disse: por que vocês procuram o vivo entre os mortos? Ele não está aqui porque ele ressuscitou. Aleluia. O apóstolo Paulo vai dizer que a ressurreição, irmãos, ela é a base. Se não há ressurreição, não há por que estarmos aqui nessa noite. Mas a palavra do Senhor diz que ele morreu, mas ele também ressuscitou. Está sentado à destra do Pai. E nós também, irmãos, ressuscitaremos para estar juntamente com ele. Aleluia. Salve-se dessa geração perversa. Arrependa-se dos seus pecados. Creia em Jesus como único Senhor e Salvador da tua vida. Aleluia. Como diz lá Pedro, sejam batizados em nome de Jesus. Busque ao Senhor e a sua justiça. E para finalizar essa mensagem, a palavra do Senhor diz que nós temos que brilhar como astros no mundo, no meio dessa geração corrompida e perversa. Que eu e você, irmãos, possamos brilhar como astros no mundo. Possamos brilhar em meio a essa geração corrompida. Possamos ser uma geração de adoradores, uma geração que levanta o nome do Senhor, uma geração que declara que só Jesus salva. Aleluia. E que possamos juntos, irmãos, aguardar a vinda do nosso Senhor para estarmos para sempre com Ele. Amém, irmãos?